Olá, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e comunicadora da rádio que toca a sua vida. Hoje vamos falar de um assunto essencial, a vida, mas não de uma forma como a gente pode fazer para aproveitar o ápice, a juventude, a virilidade, mas sim o quanto precisamos de amor e de acolhimento nos últimos dias, como o cuidado paliativo ele é importante e como as pessoas à nossa volta são fundamentais para nos dar conforto nesse momento tão difícil. E com ela, Gláucia, fonoaudióloga, empresária, vai trazer para nós toda essa clareza de como a gente pode ser contribuição para essas pessoas que foram tão importantes para nós, os nossos pais, os nossos avós e até mesmo a prevenção da nossa saúde, porque, né, podemos chegar lá e também vamos precisar ter esse cuidado. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Seja muito Me bem-vinda. sinto muito honrada de estar aqui hoje com vocês, com o pessoal, com os ouvintes aqui, para a gente falar um pouco sobre o meu trabalho, de como é importante essa fase de vida, onde todo mundo acha que é partir ou falecer. Quando a gente entra, a gente sabe de uma notícia muito ruim, que a pessoa vai morrer, vai ter um tempo de vida estabelecido de 20 dias, de um mês, de um ano. O quão difícil é receber essa notícia e o quanto você pode fazer com essa notícia virar aquele aproveitar todos os momentos de vida, né? Que é importante. É muito importante. Aqui na Madrugada Astral, eu sempre falo bastante de como a gente pode aproveitar a vida por um viés mais viril mesmo. Só que a gente acaba esquecendo que tem esse momento onde o fim acaba batendo na porta. E aí isso traz um pouco de desespero, traz uma ansiedade. E às vezes a gente coloca o medo à frente do amor, né? O sofrimento. E esquece de realmente aproveitar esse tempinho que nos resta com quem a gente ama. E como que é, Gláucia, lidar com isso na prática, no dia a dia, trazer esse olhar por um momento tão desafiador das nossas vidas? Sim, eu sou fonoaudióloga e eu trabalho com pessoas que têm o risco de se alimentar e que a comida, o líquido vai parar no pulmão. Isso pode acontecer muito frequentemente, porque o ar e a comida passam pelo mesmo lugar. Então, às vezes, a pessoa que acaba recebendo uma notícia por um câncer, uma doença muito grave, precisa deixar de comer aquele alimento que mais gosta, não pode beber água, porque tudo pode agravar e a pessoa partir muito mais rápido. Nossa. Então, é difícil. Então, imagina você receber uma notícia onde você tem que usar a sonda e não tem mais perspectiva do comer, do se alimentar. Para muita gente, comer, para todo mundo, né? É uma coisa muito prazerosa. Nossa, maravilhoso. É o que realmente traz sabor, né? Para nossa vida. Quando todas as nossas celebrações envolvem uma alimentação, envolve algo que realmente vem nutrir o nosso corpo, mas também a nossa sede de viver. A alimentação está muito ligada ao nosso bem-estar. Exato, a qualidade de A vida, qualidade né? de vida, ao prazer. Imagina assim, ter uma sonda e já sabe da notícia que vai partir, que a pessoa vai falecer e ainda não comer é muito difícil. Então, eu consigo trazer isso de volta, sempre com o meu jeito de ser. Então, é muito comum encontrar umas notícias. Eu chego, me chamam para atender uma pessoa, olha, tá aqui, tá com câncer de língua ou sofreu um AVC. O AVC, que é uma das coisas mais comuns que acontecem, e aí, de repente, a pessoa para de falar, a pessoa para de comer, e aí eu consigo trazer com o meu... Eu tenho um jeitinho muito igual o seu, bem parecido. Eu chego já, me coloco sempre no lugar daquela pessoa. Eu falo, nossa, quanto é difícil. Eu tenho minha mãe, ela sofreu um AVC, ela quase morreu. Nossa, assim, vamos falar sobre isso. Foi muito difícil. Então, todas as vezes que eu vejo alguma coisa relacionada a AVC, a doenças muito graves, onde há sequelas, eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Eu digo que eu entendo essa pessoa, o quão é difícil, mas que vai dar tudo certo.
porque a gente não vai poder se entregar. A gente tem que aprender a conviver com aquelas diferenças. Então, se a Claro. gente... É difícil, né? A gente Nossa, sabe... é muito difícil. Então, a gente pode trabalhar por dois viés, né? Entendendo como aquela pessoa debilitada aproveita aqueles últimos instantes com mais alívio através de algo mais paliativo, mas que também traga prazer. E você está trazendo aqui que é possível fazer isso através da alimentação, Sim. né? Mas também tem o viés dos familiares, né? Que devem ser cuidados também, né? Porque é um momento difícil tanto para a família quanto para o próprio paciente. Então, para o paciente, a qualidade vem através da alimentação. E da família, como que você ajuda essas pessoas? Da família, às vezes a família ela quer se sentir confortável em ver aquele ente querido comendo, podendo fazer tudo, mas muitas vezes não é possível. E eu também acolho a família, eu digo que é um momento que a gente tem que caminhar juntos, que o que eu posso fazer para dar conforto, a gente busca alimentos que trazem conforto, como sorvete, Olha que legal. alimentos mais cítricos. Então, tem pessoas que não podem comer nada que vai para o pulmão. Mas um gelado, o cérebro ele identifica muito mais fácil um alimento gelado, algo que remete às boas lembranças. Que especial isso. Que é o doce, sabe? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer quando... Isso tem que fazer acompanhado de uma fonoaudióloga. Não pode fazer isso sem um acompanhamento. Exatamente, não Porque pode. é perigoso, né? Então, assim, a gente tá falando aqui de uma especialista que ela promove esses cuidados, tá? Mas quem tem em casa um idoso que precisa de um cuidado um pouco mais acentuado, não se aventure em querer entregar a ele esses pequenos alívios e boas memórias, recordações, porque pode agravar o quadro. Então, nesses casos, a gente precisa fazer o quê? Como que as pessoas acessam você? A gente precisa primeiro encontrar uma fonoaudióloga que seja especialista em deglutição, em disfagia, né? E aí a gente faz o primeiro contato, a gente faz um oferecimento de um alimento que é o mais seguro, que a gente fala que é o alimento pastoso, e faz o teste. Mas sempre, em dúvida alguma, tem que ter a fonoaudióloga junto. Sim, entendi. Então, a gente não pode entregar esse alívio para a pessoa que a gente ama, por mais que ela queira sentir um sabor, por mais que ela queira ter ali esse alívio mesmo, né? Esse momento de conforto, de prazer. É importante estar sempre acompanhado de um profissional. E, Gláucia, me fala uma coisa. Eu percebo que o seu modo de trabalhar, ele é muito humano, muito diferente, né? Você realmente impõe ali uma alegria que às vezes falta nesse ambiente, que está muito voltada à doença, ao sofrimento. É um momento muito delicado. E o que te tocou para você começar a trabalhar com idosos, trabalhar com disfagia, trabalhar entregando para a pessoa esse abraço, né, que não é só no corpo, mas é também na alma, quando você pode promover um pouquinho ali de conforto, de bem-estar, sem ser contaminada por esse ambiente que geralmente é mais denso, porque é um momento de despedida, né? Traz um pouquinho da sua história para nós. Inicialmente, quando eu comecei na carreira, eu ficava triste com qualquer tipo de coisa, de situação. Eu ia nos velórios, eu ia atrás, eu me envolvia de um jeito que aquilo me abalava. Entendi. Eu sei que isso não é legal, porque claro, a gente tem que ficar bem. Sim, até porque é o seu trabalho diário, né? E entre aspas, perder os pacientes... É previsível que isso vá acontecer, já que eles estão nesse momento, né? E como você mantém o seu bem-estar, leva essa alegria para as pessoas? Como que você faz isso? Isso eu faço muito com a sua ajuda, inclusive, né? Então, querida, muitas coisas do Theta Healing eu uso para mim, da terapia multidimensional, das cartas. Todo esse lado interior do autoconhecimento me fizeram fazer essa tratativa, lidar com isso muito bem. Então, eu chego... Em primeiro lugar, a minha comunicação, ela sempre é de forma muito empática.
Eu sempre chego para a pessoa, eu digo que eu entendo aquele problema e que a gente vai lutar juntos para suprir, para conseguir melhorar as dificuldades, porque cada sequela é uma. Então, diante de um AVC, de uma doença muito grave, a gente tem algumas limitações, ou de fala, seja limitações da alimentação, motoras, a pessoa às vezes não consegue andar, e a gente vai de encontro a essas limitações para melhorar elas e trazer mais qualidade de vida. Então, eu uso sempre o meu autoconhecimento da empatia em ouvir aquela situação, os problemas não só gerados pelo paciente, mas por toda a família, e vou ali, numa, entre aspas, assim, num acolhimento amigo. Eu estou aqui por vocês. Não chego nunca falando sobre mim, que eu sou a melhor pessoa, estudei no Canadá, eu tenho 18 anos de formado, eu falo muito pouco de mim. Eu ouço muito mais eles do que falar de mim, porque ali é sobre eles, sobre o desespero, sobre as aflições. É muita aflição, é muito difícil você encontrar. Hoje eu trabalho também dentro de um ambiente hospitalar e o tempo todo tem isso. Se eu chego a receber, olha, tem um paciente com AVC, eu vejo aquele familiar, primeiro eu olho, já vejo o tom de respiração. Ai, doutora, começa a falar, a pessoa já não fala mais, já está correndo risco de um outro, risco de vida, né? Não sabe se vai continuar vivendo. Tudo aquilo, assim, é um momento de aflição, sabe? E é muito pesado. Então, o autoconhecimento traz para você essa segurança e também esse fortalecimento interno para que você lide com as questões das outras pessoas com humanidade, mas sem se envolver. Isso. Então, a gente pode entender que o seu autoconhecimento, as terapias que você fez e continuam fazendo, também alimentam, né, a sua energia para que você chegue nesses ambientes e, em vez de absorver o campo, né, trazendo para a sua vida, você quem emana essa positividade, levando para essas pessoas mais otimismo, mais inspiração, mais acolhimento. E olha, gente, que gesto de humildade, né? A Glaucia, ela tem 18 anos de carreira e não chega falando dela. Ela chega entendendo a dor de cada pessoa, mas para isso ela precisou entender as próprias dores, as próprias dificuldades, porque como ela mesmo diz, no começo da carreira, ela se envolvia emocionalmente e por consequência também era drenada, né? Ficava difícil chegar lá num quarto, numa UTI, com um sorriso no rosto, né? E aí, como essa virada de chave aconteceu? Como você começou? Eu já entendi que foi pelo autoconhecimento, mas o que te tocou, assim, para falar, isso não está me fazendo bem, eu preciso ir para um outro caminho e começar a fazer essa transformação interna que reverbera até hoje na vida dos seus pacientes? Foi justamente essa mudança de humor ao longo do dia, desde a hora que eu acordava. Qualquer pessoa, se eu ia no mercado, alguém olhava de um jeito diferente para mim, eu já me sentia mal, me sentia culpada, como se eu estivesse fazendo algo de errado. E aquilo foi começando a mexer de tal forma. Nossa. E aí, ao longo do dia, aí um paciente, nossa, mas uma criança, meu Deus, nossa, não tá bem. Olha o que aconteceu. Todos os casos, eu me envolvia de uma forma, assim, absurda. Eu chegava no final do dia cansada, esgotada. Né? Falei, algo não tá certo aí, eu tenho que me tratar. Comecei a fazer terapia. Foi mais assim, o que foi mais o boom, que eu me aprofundei, foi na época da pandemia, onde eu via muita gente partir, falecer, assim, de uma forma inexplicável. Na época, ninguém sabia muito bem como tratar, e eu fui linha de frente. Ali foi, exatamente o ponto que eu falei, não dá mais, chega, eu já sabia o que era o autoconhecimento, mas eu preciso agora me aprofundar e não sair mais. Precisava de forças. Entendi. Aí essa força você encontrou dentro de você. Foi. E, Glaucia, é uma coisa que eu percebo que é o seguinte, existe até um tabu em lidar com otimismo e com alegria nos momentos de dor, né? Às vezes as pessoas... Isso já aconteceu até comigo, num episódio familiar que alguém estava doente na minha família, e as pessoas me questionavam isso. Nossa, mas tal pessoa está doente, como que você está feliz? Como que você entrega isso? Como que você faz
essa dinâmica acontecer sem se abalar. Passa uma mensagem de insensibilidade. Só que, na realidade, é um ponto vital para que a gente possa, inclusive, entregar um pouco mais de conforto, porque a pessoa que está doente, ela também sofre com as pessoas que estão sofrendo por causa dela. E aí a gente precisa quebrar, né, esse tabu. Como que você lida com isso? Como que você inspira os familiares a terem um pouco mais, né, de motivação? Não dá para falar que vai ter, né, aquele brilho no olho, aquele vigor, mas é importante mostrar que os pequenos gestos podem ser feitos com amorosidade também, com alegria, né, em honra a tudo que viveu. Exato. Eu sempre peço para que eles encarem a realidade de frente, porque é muito comum a gente encontrar a pessoa debilitada e os familiares achando que aquela pessoa doente vai ser o que ela era antes, o que ela fazia, tudo, trabalho, cuidava de casa, dos filhos. E, na verdade, depois de um episódio, de um acidente vascular cerebral, derrame, ou até mesmo um acidente, é interrompido aquilo. Então, eu faço sempre com que a pessoa e os familiares entendam de frente a realidade como ela é. E aí, como é que a gente vai lidar com aquela realidade? É se adaptando, é passando, porque a gente vive uma fase de luto. Eu me lembro como foi o dia que a minha mãe teve o AVC. Eu estava grávida de 9 meses. E aí, chegando em casa, depois de um jantar com o Matias, eu ouço gritos de cima. A gente morava num sobrado. Lá em cima, corri junto com meu marido, com o Matias. E eu logo identifiquei na hora que era um AVC. E eu falei, mãe, me dá um abraço. Todos os sintomas, a fala embolada, o corpo sem se mexer. Eu falei, mamãe, a senhora está tendo um AVC. Corre, Matias. E eu lembrei, naquele momento, eu precisava agir. 9 meses de gravidez, super nervosa. Quando é com a gente, assim, o emocional é muito difícil. E agora, vamos colocar tudo em prática. Consegui organizar todo o ambiente familiar. Ninguém sabia o que fazer. Nossa, eu não imagino que... Ninguém sabia. Matias, o que eu faço? Meu amor, você vai pegar um lençol no andar de cima. Eu lembro quando eu trabalhava no Melhor em Casa, na comunidade, que tinha subir escadões, e não podia entrar maca, era muito curto o corredor. Pega um lençol, cada um pegou ela de um lado e descemos e ali levamos para o hospital. Mas aquilo ali foi um marco onde eu pensei, meu Deus, eu preciso agir e eu preciso encarar as coisas como elas são. E aí que existe o luto. O luto dentro do coração é como se eu quisesse fazer com que a minha mãe voltasse. Ela parou de falar, ela parou, a musculatura não comia direito e eu tinha que tratar ela, porque é minha especialidade, tratar as sequelas de fala, de deglutição. Ela não conseguia comer. Então, até foi importante, eu precisei chamar de amigas da área para conseguir lidar com o emocional, mas o luto existe diante da doença, porque você fica buscando o tempo todo fazer com que aquele seu ente querido volte a ser o que era antes e não vai mais ser. Sim, não vai mais ser. Aceitar. Tem que aceitar, mas existe uma forma de aceitação que pode ser um pouco mais confortável, que pode ser um pouco mais... faltam palavras, né? Mas como que você como na sua prática, tanto como profissional, mas também com a sua mãe, como você fez isso não abalar a sua gravidez? Como que lida com esse processo pensando em quem fica? Né? Eu usei muita palavra alegria, mas eu não sei se ela é a melhor palavra. Acho que é mais a gente aceitar agradecendo pela vida. A gratidão. A gratidão pela vida. Todas as vezes que eu lembro, meu Deus, que sofrimento, minha mãe não é a mesma pessoa. Eu sempre falo, vamos agradecer pela vida, pela gratidão pela vida. Imagina que se Deus me livre, acontece algo que não está mais aqui. E aí você não vai mais ter... É muito pior, não é verdade? Não Com é muito certeza, melhor nossa, é muito pior. Ser grato
pela vida, por aqui, por ela ver a minha filha crescendo, por a minha filha estar bem, né? Porque quase que ela nasce ali de um jeito traumático. Exato. Né? Porque foi um momento traumático. Sim. Durante a gravidez. Então, é agradecer pela vida, pela nossa vida, dos nossos entes queridos, pelos nossos familiares. É isso que eu ensino para todos os meus pacientes. A gente tem que agradecer. Que bom que está aqui. Obrigada, meu Deus. Eu vou agora que a gente tem uma missão, que é de ajudar. Se a gente ficar chorando, vivendo no luto para sempre, quem vai ajudar os familiares? Inclusive, a própria pessoa fica doente também, né? Fica doente e não consegue suprir. Ela tá ali, diante de umas sequelas. Não anda, não fala. Se você não conseguir ajudar, a pessoa vai se sentir numa desmotivação que não vai mais fazer sentido. Então, é cada conquista, falar, nossa, que legal, tá falando, tá comendo. Então, é celebrar os pequenos, as pequenas vitórias, exatamente, né? Dessa vez conseguiu mexer a mão, conseguiu se alimentar melhor, um exame que já deu um pouquinho melhor. É trazer essa positividade para esses pequenos momentos, né? De realmente de vitória, né? Porque realmente cada dia pode ser o último, né? Então, como a gente pode entregar um pouco mais de vida para aquela pessoa que já está indo de uma forma que também nos abasteça, né? Porque você vai lembrar lá na frente que você deu o seu melhor. Porque tem uma coisa muito triste que eu vejo acontecer, infelizmente, que são aquelas pessoas que não têm paciência, que ficam ignorantes com os seus idosos, com as pessoas debilitadas. Como que você faz para mostrar para essas pessoas que esse não é o melhor caminho? Você também conversa com esses parentes? Eu converso com esses parentes e eu super entendo, porque é um momento de estresse, ter que cuidar, e muitas vezes os próprios irmãos, há conflitos internos, familiares, de quem que vai cuidar, e questões financeiras também. Então, eu sempre estou entendendo e validando os sentimentos de todos e tentando fazer o meu melhor possível. Muitas vezes não é fácil conseguir deixar com que todos estejam mais motivados para o tratamento daquela pessoa. Claro. Mas o máximo que eu conseguir, eu não vou me culpar, me sentir, mas aquele ali não tá a favor, mas é questão sobre ele, né? Não é exatamente. Sobre mim. E olha que especial, né? Ela falou, todos devem ser acolhidos, até mesmo as pessoas que estão agindo de uma forma mais revoltada, frustrada, sofrida, inquieta. Porque cada pessoa vai reagir de um jeito, né? E não existe culpa, não existe nem certo nem errado. Exato. Existe como cada um, né, reage a uma situação de dor, porque realmente alguns ficam mais sobrecarregados. Mas, novamente, olha a importância do autoconhecimento para que, nesses momentos de desafios, se mantenha ali um equilíbrio emocional para conseguir lidar com a situação de uma forma um pouco mais leve. Exatamente. Mais leve. Tornar o pesado leve. E essa é a sua função, né? Exato. Exatamente. E, Gláucia, as pessoas que estão com idosos em casa ou estão com pessoas debilitadas que precisam do seu trabalho, porque se encantaram com você, com o seu jeito, com a sua alma, com a forma como você transmite, né, essa paz nesse momento de tantos desafios. Como essas pessoas chegam em você e te contratam? Meu GG Fonoaudiologia, esse é o meu Instagram. Pode entrar lá e ver um pouco do meu trabalho, de como eu trato e como eu lido com os meus pacientes. Todos os dias eu posto alguma coisa e vocês podem é muito legal. Lá. Ela coloca lá as fotos dos seus idosos, como eles recebem ela super bem. E às vezes a sua chegada é o momento mais esperado por eles, né? Porque eu vejo lá os rostinhos deles super felizes. E, gente, quem não fica mais feliz com amor, né? Com alegria. Então, que a gente possa entregar isso para as pessoas. E quem precisar, novamente, fala seu Instagram, Gláucia, de novo. @ GG Fonoaudiologia. É isso, gente. Agradeço vocês, agradeço você, minha amiga querida. Obrigada por exercer sua missão de forma tão bonita, levando esse acolhimento, levando amor, levando, inclusive, né, conhecimento para as pessoas, porque elas não sabem, né, como lidar, como tratar. E aqui vocês têm uma especialista brilhante para ajudá-los. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Gabi.